Mad Max é uma das mais importantes franquias da ficção científica no cinema, do filme que mostrou a força da criatividade do cinema australiano, passando pelo que mudou para sempre o ritmo da ação no cinema, até o blockbuster que sacudiu o gênero. Mas como já exploramos por aqui, por baixo do capô há muito mais do que um V8. Mad Max é uma franquia que explora a humanidade e o que ela tem de bom e de ruim, e como a nossa sociedade pode se corroer e está se corroendo. É uma série de filmes que fala muito sem muitas palavras, onde apenas a ação é capaz de mostrar por que a distopia é um subgênero tão fascinante. E com seu recente Furiosa, George Miller provou que não só ele continua o mestre de sua franquia, como também, como Mad Max, ainda está na vanguarda quando o assunto são os futuros distópicos e a junção da ficção científica com a ação. Furiosa é não só uma excelente prequel, como é uma grande homenagem a toda a franquia, que não apenas melhora a Estrada da Fúria, mas enaltece todos os outros filmes, ao acertar em cheio no que faz deles obras tão únicas, tão instigantes e tão atemporais. Ao não se repetir, George Miller prova com Furiosa que Mad Max é a mais versátil franquia da ficção científica até o momento, e a mais consistente, uma propriedade de mil faces, capaz de contar diferentes histórias em diferentes gêneros, mas com o mesmo DNA explosivo, mas muito além do seu visual, sobre o que Furiosa está falando. Surpreendentemente, talvez esse seja o mais profundo e humano dos filmes de Miller, um que, apesar da falta de Max, é essencial para entender a jornada e a importância desse personagem. Furiosa é para os fãs novos e antigos da franquia, de Estrada da Fúria a caçada continua, e até mesmo do jogo, uma homenagem de Miller para si mesmo, para os seus personagens e para o seu mundo. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje eu quero falar sobre Furiosa, mas muito além de CGI bom, CGI ruim, é melhor do que Estrada da Fúria, é pior do que Estrada da Fúria, e sim, como ele tem um papel fundamental dentro da franquia Mad Max, e sobre como ele nos lembra que a jornada de Max sempre foi sobre amor. Sim, sério. Will anyone here tell me what is the soul of a man? Sabe o que é mais importante, tanto antes quanto depois do fim do mundo? A comunicação. E já que os buzzards me amedrontam desde que eu joguei Mad Max, eu estou fazendo questão de aprender russo para antes do fim do mundo. E graças a Babel, eu estou conseguindo isso sem precisar sair de casa, e com foco em conversação e uso de jogos, podcasts e até mesmo aulas ao vivo. Dinamite. Isso vai ser importante no futuro. A Babel é uma plataforma de aprendizado de línguas que conta com mais de 14 idiomas diferentes e lições desenvolvidas por mais de 200 especialistas. Lições que se adaptam ao seu nível de entendimento do idioma, tempo de estudo e objetivo. Com mais de 15 milhões de assinaturas ao redor do mundo, mais de 60 mil lições criadas pelos especialistas e 13 mil horas de conteúdo, a Babel oferece a possibilidade de você melhorar no idioma em até 3 semanas. Eficácia comprovada por estudos da Universidade de Yale, com diversas ferramentas para facilitar o seu aprendizado, incluindo o reconhecimento de voz para treinar o sotaque e a pronúncia e te dar ainda mais confiança na hora de dominar o idioma. Eu sempre quis aprender russo, mas nunca tive sorte com escolas de idiomas, ou com a minha rotina corrida. Então ter uma forma de aprender que é muito mais parecida com diversão do que obrigação tem me ajudado muito. Niet. E para ficar ainda melhor, além de todas essas vantagens, você ainda pode clicar no link da descrição para receber 55% de desconto na sua assinatura da Babel. Assim você já pode acessar a plataforma e em até 3 semanas estar falando o básico de um novo idioma. Mas corra, porque você nunca sabe quando o mundo vai acabar. Vi budete gatove? Ao discutirmos Mad Max é importante entendermos duas coisas. Estrada da Fúria não é um filme bom porque ele usa quase apenas efeitos práticos. Ele é bom porque é um filme criativo, bem dirigido, bem atuado, que sabe explorar as nuances de seus personagens para contar uma história riquíssima e que usa bastante efeitos práticos. O uso de CGI ou não em Mad Max não importa e não me interessa, contanto que o filme use qualquer que seja o efeito para criar algo bom, o que Furiosa definitivamente fez. Outra coisa importante ao se falar da franquia é saber que Mad Max nunca se repete. O primeiro filme é um filme de drama e vingança. Caçada Continua é um carsploitation pós-apocalíptico. Cúpula do Trovão é um filme de aventura infanto-juvenil. E Estrada da Fúria é um blockbuster de ação. Furiosa é um filme de drama, romance e de guerra, quase narrado como uma epopeia pós-apocalíptica. Então comparar os filmes entre eles é complicado. Claro, você provavelmente tem os seus favoritos, e isso é totalmente válido, mas eu acho injusto comparar Furiosa diretamente com Estrada da Fúria como um filme de ação. Fazer isso é a receita para se decepcionar com uma grande obra. Por conta das diferenças estruturais dentro da franquia, Furiosa funciona tão bem quanto Estrada da Fúria, mas de uma forma completamente diferente. Miller acertou em cheio ao não competir com Estrada da Fúria. Ele sabia que não poderia ultrapassar ou nem mesmo replicar o que ele fez anteriormente. Ele aproveitou a oportunidade para enaltecer Estrada da Fúria, e ao fazer isso, ele não melhorou Estrada da Fúria, por assim dizer, mas tornou Furiosa parte integral da experiência para toda a franquia. E ele dá muito mais peso para muito do que foi mostrado antes, mas apenas de forma implícita.
protagonista. Ele está muito mais interessado em explicar o mito de Furiosa, a sua personalidade, o coração da personagem, e principalmente sobre as suas motivações, sobre como a Terra Desolada a afetou. O mais interessante é que ao fazer isso com Furiosa, ele explora muito bem a jornada do próprio Max, mesmo esse não sendo um filme dele. Mad Max sempre foi uma franquia sobre perdas, sobre o que acontece quando aquilo que você ama é tirado de você. Você tem força para se manter humano ou vai se tornar uma casca vazia. A redenção depois do fim da esperança, e Furiosa encapsula muito bem esse sentimento, não só na personagem, dessa vez interpretada pela Anya Taylor-Joy, mas também em Dementos, que através da sua história nos mostra o que Max poderia ter se tornado. Aliás, o vilão aqui é tão interessante quanto a protagonista, o que é uma regra dos filmes, mesmo ele não tendo tanto foco assim quanto os trailers prometem. E para quem acha que Morton Joe ficou apagado nesse filme, faz sentido, esse não é o filme dele. Ele já brilhou o que tinha que brilhar no anterior. E a mudança de foco de Estrada da Fúria para Furiosa fica bem óbvia quando analisamos também as críticas e alfinetadas que Miller faz. Enquanto Estrada da Fúria claramente criticava o autoritarismo e a natureza exploratória do controle de recursos por apenas uma elite, Furiosa aproveita Dementos para nos falar sobre os que prometem ideologias que nos liberam dessa exploração, apenas para nos jogar em um sistema similar, só diferente na teoria, que não importa a bravata política, a brutalidade de Morton e a incompetência de Dementos têm o mesmo resultado desastroso para quem está abaixo do seu comando, mesmo com ambos prometendo estar lutando pelo bem do povo. Estrada da Fúria foi claramente uma crítica ao capitalismo que perdeu o controle. Furiosa, por outro lado, enquanto mantém parte dessa crítica, tem uma clara alfinetada nas promessas do socialismo, fazendo alusão à União Soviética e também criticando parte do anarquismo. Ele não está criticando essas ideologias diretamente, mas sim os líderes carismáticos que as usam para nos prometer várias coisas, mas no fim são apenas egocêntricos, incapazes de refletir sobre seus próprios erros. E claro, os resultados catastróficos que isso causa. Aliás, como eu disse em vídeos anteriores, cada filme é narrado por um personagem diferente. E é por isso que eles têm erros de continuismo e personagens repetidos e esse tipo de coisa. Furiosa não é diferente, e ele é narrado por um historiador. Por isso que muitas horas ele parece fazer uma alusão à Guerra Fria, à Era de Ouro da pirataria, várias figuras históricas do Império Romano e até mesmo passagens da Bíblia. É uma escolha artística genial e que faz muito sentido para como Miller tentou contar essa estrutura narrativa. E quanto à ação, Miller fez algo interessante em ficar no meio do caminho. Enquanto ele busca a mesma beleza destrutiva de Estrada da Fúria, a energia da ação é muito mais inspirada por A Caçada Continua. Ela é menos grandiosa do que o quarto filme quando o assunto é volume, mas ela é muito mais intensa em seus personagens. Até a trilha sonora reflete muito isso, e o quanto ele foi inspirado por cenas de A Caçada Continua, focando não apenas no espetáculo, mas sim no impacto que as ações têm em cada um de seus personagens. E ele também aproveita o avanço da tecnologia para revisitar algumas ideias que ele tinha usado nos filmes mais antigos, mas dessa vez com muito mais criatividade, teatralidade e possibilidades. Tem uma cena de perseguição em que ele acrescenta uma certa verticalidade que é realmente genial, mas no fim, a sua principal força está em entender como Mad Max nasceu como uma história de romance e é uma franquia fortemente ligada ao amor, seja o amor por algo que nos move a um objetivo ou o vazio e a destruição que vem quando perdemos aquilo que amamos, e o que nos tornamos depois disso. Sucumbimos ao que há de pior dentro de nós ou teremos a força para emergir como alguém ainda capaz de fazer o melhor pelo próximo. Somos todos produtos de um mundo cruel, mas nós tentaremos tornar ele melhor ou ele nos tornará igualmente brutais. Esse é o cerne de toda a discussão que Furiosa faz e é exatamente sobre o que a franquia sempre foi. Furiosa é tudo que um filme da franquia Mad Max precisa ser. Ele fala de temas profundos, aproveitando a superficialidade da ação em cenas espetaculares. E ao focar na Furiosa, o filme mostrou que a Terra Desolada de Miller tem a capacidade de continuar fascinando, mesmo sem personagens como o próprio Max. Para os fãs de olhos mais atentos, ou nem tão atentos assim, existem vários momentos e várias homenagens aos filmes anteriores, principalmente o 1 e o 2. Miller realmente ama o que ele criou, e Furiosa é a expressão de todo esse amor. Como um grande fã da franquia, incluindo seus pontos baixos, Furiosa me fez amar Mad Max ainda mais. E antes de entrarmos em spoilers, eu queria também recomendar Mad Max Hope and Glory, uma adaptação dos quadrinhos totalmente feita por fãs. Um projeto muito interessante e que mostra ainda mais do potencial da franquia. É um surpreendente filme de fã, que saiu recentemente e merece todo o apoio. Dito isso, a partir de agora, teremos spoilers. Uma das principais vantagens de Furiosa é o tempo que ele passa com ela ainda na infância, aproveitando esse tempo para não focar tanto na personagem como conhecemos, e sim na construção da Terra Desolada, principalmente Dementos, líder de uma horda de motoqueiros que, a propósito, conta com umas motos bem reconhecidas, incluindo a Z1000 de Toe Cutter.
Dementos é um líder carismático, messiânico, e ele tem uma filosofia de derrubar os líderes e liberar os subordinados. E essa promessa de liberdade fez da sua gangue uma das maiores da Terra Desolada. E a volta de uma gangue de motoqueiros como antagonistas é algo que eu estava esperando tem tempo. Eu adoro esse elemento do primeiro filme. Mas quando Dementos faz um plano para atacar a Vila da Gasolina, vemos que toda essa preocupação com um sistema supostamente igualitário é apenas baboseira feita para angariar seguidores. Ele sacrifica membros da sua horda sem nenhum remorso, o que irrita os líderes das gangues sob seu comando. E no decorrer da história, a sua hipocrisia se torna a sua perdição, já que ele acaba perdendo o controle das suas gangues e elas começam a separar do grupo, o que enfraquece toda a Vila da Gasolina. Dementos aqui serve como um contraposto direto para Immortan e o seu autoritarismo que inspira fanáticos, prontos para morrer por ele. Dementos é um anarquista que acredita apenas na bagunça e que esqueceu completamente a parte da igualdade a todos e respeito ao próximo. Miller aqui está aproveitando para falar sobre como um sistema político, como uma sociedade, não são bons só porque eles estão opostos a uma ideia que é claramente ruim. Curiosamente, explorando temas levemente parecidos com Duna, Furiosa nos lembra que não podemos cair nas garras de líderes carismáticos. Temos sempre que questionar as promessas e a liderança de quem está nos prometendo algo. Sim, mesmo que esse líder tenha o corpo do Chris Hemsworth. O que torna Dementos tão interessante e diferente dos outros vilões de Mad Max, incluindo o próprio Immortan, é que temos alguns detalhes a mais sobre o seu passado, revelados através da sua interação com Furiosa, onde ele revela que foi justamente após ele perder seus filhos, provavelmente para a brutalidade do fim do mundo, que ele se tornou o que ele era. Ao buscar sentimentos que preenchiam o vazio da dor de ter perdido tudo que ele amava, sensações que tirassem esse peso, ele acabou se tornando cada vez mais sanguinário, cada vez mais conquistador. Por isso ele se tornou essa versão extrema, violenta e destrutiva de si mesmo. E nesse momento, nesse confronto final, vemos que depois de ter perdido a mãe, ter perdido seu lar e ter perdido o único homem que amou, Furiosa estava cara a cara com o reflexo do seu futuro. Infelizmente o filme não escapou do velho clichê do vilão falando para o protagonista: não somos assim tão diferentes, você e eu. Eu prefiro que isso fique deixado mais visual, mais implícito, que não duvide da inteligência do espectador em perceber isso. Principalmente porque aqui é bem óbvio, mas é um pequeno tropeço em uma ideia excelente. E Dementos é incrível não só porque ele é um espelho direto de Furiosa, mas também do próprio Max, e de certo modo, todo mundo nesse mundo amaldiçoado. Durante a franquia, vemos que Max, após perder sua família, se apegou apenas à sobrevivência, sem importar com ninguém, encontrando redenção apenas no terceiro filme ao salvar a tribo dos que partiram, e também com um repeteco desse tema em Estrada da Fúria. Furiosa acaba se encontrando na mesma situação, mas se apegando à vingança, a querer acabar com Dementos, a satisfação de fazê-lo gritar de agonia, algo que ele não dá a ela em momento nenhum. Miller entende e expressa muito bem, de forma incrivelmente sensível, que nós somos formados por aquilo que amamos, seja o que amamos e queremos proteger, seja o que amamos e acabamos perdendo, e principalmente o que fazemos com esse sofrimento. Essa é a lição que vemos Furiosa aprender do começo ao fim do filme. E é por isso que ele ajuda a tornar Estrada da Fúria ainda mais profundo, porque nós vemos essa lição sendo colocada em prática. Vemos ela se sacrificando por esse aprendizado, um aprendizado que ela aprendeu com um personagem fascinante. Pretoriano Jack, ou Pré-Jack, é um personagem novo na franquia que, em muitos pontos, lembra o Max em visual, mas é completamente o oposto do personagem. Jack é o piloto da primeira máquina de guerra, que faz corridas entre as 3 fortalezas do deserto. Enquanto ele lembra também Max em estar preocupado com a sua sobrevivência, ele demonstra que ainda se preocupa com a sua tripulação. Ele está disposto a se sacrificar pela Furiosa, ele se coloca em perigo pelas pessoas com quem ele se importa, e em momento nenhum ele quer tirar algo de alguém, principalmente dela. Jack é um homem decente, uma pessoa boa em um mundo que engole e destrói pessoas assim. Qual é o ponto de ser uma pessoa boa em um mundo que massacra esse tipo de pessoa? Jack é um personagem que permite que Miller faça esse questionamento brilhante sobre o seu apocalipse. Até agora, a franquia tinha nos mostrado como corrigimos os erros do passado, como buscamos redenção, como Max e Furiosa. Mas dessa vez, Miller traz algo novo e explora como é brutal você se manter uma pessoa boa quando ninguém mais é. Então Furiosa aprende com Jack não apenas a arte da guerra na estrada e da direção, mas também a importância de manter o que há de melhor em nós, mesmo em tempos difíceis. E honestamente, isso é muito, muito melhor do que a motivação tranqueira que ela tinha nos quadrinhos. Eu adorei o Jack, e não só porque ele parece comigo e tem um mullet bacana, mas porque é um personagem que traz um arquétipo fascinante em uma obra pós-apocalíptica. Um ser humano decente, uma pessoa boa, em um mundo onde pessoas assim não sobrevivem mais. O romance dele e Furiosa
Furiosa é trabalhado com uma sensibilidade fantástica, sem descaracterizar nenhum dos dois personagens ou o próprio cenário proposto por Miller. É uma excelente adição à narrativa da franquia como um todo. Por baixo de toda a ação criativa, por baixo da excelente direção, da excelente atuação da Anya Taylor-Joy como Furiosa e da ainda mais cativante atuação de Hemsworth, por baixo de toda a construção de mundo, por baixo de todas as suas qualidades visuais, Furiosa brilha muito por como ele lida com a humanidade de seus personagens. Esse é mais um capítulo não só na franquia, mas em toda a discussão que Miller vem propondo desde 79. Enquanto seus outros filmes nos falavam sobre a importância de não cair na apatia egoísta de Max, Furiosa nos fala sobre a importância de não deixar que a nossa dor defina o nosso destino, que ao perdermos aquilo que amamos, nunca vamos conseguir nos livrar da escuridão dessa dor ao causar mais sofrimento e buscar alívio através dos sentimentos negativos, da vingança, da conquista, da brutalidade. Furiosa olhou nos olhos do que ela se tornaria caso deixasse a sua dor a vencer, mas ela foi salva pelo que aprendeu com Jack, e no futuro ajudaria a salvar Max usando esse mesmo pensamento. Nós nunca vamos conseguir nos livrar da dor de perder aquilo que amamos, repetindo o que nos causou mal. A única maneira é aprender a amar algo novo, e não apenas de um jeito romântico, mas de um jeito mais geral, no sentido da empatia. A única maneira de vencer a escuridão da dor é através da bondade. Não devemos tentar tornar o mundo tão doloroso quanto a nossa perda, mas sim tentar dar a ele tudo de bom que ainda temos, mesmo durante o sofrimento. É isso que faz de Estrada da Fúria um filme tão glorioso, e é por isso que Furiosa é tão importante como uma prequel, como uma peça fundamental dessa franquia. Ele dá ainda mais peso para esse pensamento, fazendo com que a história de Furiosa tenha uma ressonância ainda maior. É um filme belíssimo em uma franquia que agora se torna ainda mais bela, e consagra Mad Max como a mais relevante franquia pós-apocalíptica da ficção científica. Remember me. Aliás, para quem jogou o jogo, notou como Furiosa faz com que os quadrinhos sejam irrelevantes, mas nada nele faz o jogo deixar de ser canônico? O Chum Bucket e o Magnum Opus até mesmo aparecem no filme. Para mim, esse filme torna o jogo 100% canônico. Obrigado, Miller. Miller não só nos entregou um baita filme de ficção científica, um baita drama de guerra, como também nos lembrou a importância de Mad Max, e principalmente a importância de continuarmos sendo pessoas boas, mesmo depois do fim do mundo. Como sempre, tudo que eu tenho a fazer agora é agradecer você por ter assistido esse vídeo, e eu espero que você tenha gostado. Estaremos sempre por aqui trazendo entretenimento de todas as galáxias, e obrigado aos nossos apoiadores, do fundo do nosso coração, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Um agradecimento especial para os nossos primeiros imediatos, Mestre J e Joel Melo, os membros da Ponte de Comando, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências, Evandro Araújo, Everton J. Carpes, Nostromo, Paulo Nunes e Marcos Juliano.